sejam muito bem-vindos à live da cura de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. 12h12. E como um compromisso que eu tenho com vocês aqui, toda terça, às 12h12, eu estou fazendo a live da cura. E essa live, pessoal, ela veio para trazer algumas consciências, né? Trazer bastante conhecimento, é um compartilhar de conhecimento. Isso tudo nasceu justamente para que eu pudesse compartilhar um pouquinho de uma questão que eu venho estudando, aprendendo, utilizando dessa ferramenta há muito tempo. Então, para mim é uma alegria, é uma honra poder compartilhar esse conteúdo com vocês. E nós estamos numa era onde, sim, gente, nós temos acesso à informação. Informações essas que antes ficavam guardadas, né? Ficavam, como que eu posso dizer, hermeticamente fechadas em muitos conhecimentos ocultos e milenares, né? Esse conhecimento que eu venho compartilhando aqui com vocês são conhecimentos que poucas escolas tinham acesso na antiguidade. Por quê? Porque eram pessoas que estudavam de um outro espaço, né, a questão metafísica da saúde, né, entendendo o ser humano como um ser integral, como um ser que tem corpo, mente, emoções, espírito, né, entendendo o ser humano como um ser multidimensional e não como o ser, né, apenas físico e palpável que nós conhecemos aqui. Então, a live da cura de hoje vai trazer alguns temas que me mandaram aqui, que me pediram as explicações, e inclusive alguns temas que eu, eu me desafiei, né? Nesses últimos dias. Eu tive acesso a eles, né? Porque também tive alguns desafios, né, físicos e precisei entender o que estava acontecendo no meu corpo. Olha que interessante. Então, normalmente esse é o meu comportamento quando eu tenho alguma questão de saúde, quando eu tenho algum desafio, quando eu estou sentindo alguma dor ou algum sintoma começa a se manifestar, eu sempre pergunto, corpo, o que você está tentando me mostrar que eu ainda não entendi? O que você está tentando me revelar que se eu entendesse mudaria tudo, né? Eu poderia me autorresponsabilizar e descriar essa dor, doença ou sintoma. Então a live da cura de hoje vai trazer alguns tópicos como cansaço, como significado dos lábios, né? Às vezes ressecamento dos lábios, feridas na boca, bruxismo, perda de apetite. Nós vamos trazer todos esses temas, né, que foram solicitados aqui com uma explicação metafísica, ou seja, muito além do físico, né? Uma explicação que pode fazer sentido para quem está ali vivenciando esse sintoma. Então, vamos começar com os temas que me mandaram para que você possa ir tendo clareza. E eu sempre trago a causa e também o significado energético, né, emocional ou espiritual dessa questão, além de uma afirmação, uma frase para que você possa usar como um mantra, uma afirmação de cura, para que você possa tomar consciência que é possível realmente se curar, entendendo o que o teu corpo está querendo dizer quando ele manifesta. A doença, gente, o que muita gente acha que a doença é algo horrível, que é uma punição ou castigo. A doença é só uma informação. A doença ela vem no nosso corpo apenas como uma forma de chamar atenção para a gente olhar para alguma área, para algum aspecto da nossa vida que a gente não está conseguindo entender. Então, fica como um convite, né? Quando você tiver qualquer tipo de sintoma, entenda o que o seu corpo está querendo te mostrar. O que o seu corpo está querendo trazer para você tomar consciência e mudar o comportamento, né? Então, sempre olhe com esse viés, né? Sempre se pergunte, o que eu posso aprender aqui? O que o meu corpo está querendo me dizer que eu não estou entendendo? E quando você busca essa causa, você vai entender como é muito simples, como é rápido e como é fácil dissolver esse sintoma. E quando a doença já está instalada, já está agravada, né, ao longo do tempo,
vai ser necessário um tempo maior também para essa dissolução, mudando o padrão de pensamento, mudando o comportamento e as atitudes. Sim, esse padrão vai sendo devidamente dissolvido com o tempo também. Então é muito interessante você entender que o seu corpo ele tem um tempo para manifestar as coisas. Assim como a gente teve um tempo para manifestar a dor, a doença, a somatização, a gente também precisa de um tempo mantendo a consciência elevada, entendendo o que ele estava querendo mostrar para que a doença possa ser desfeita, dissolvida. Então, vou começar aqui para vocês falando sobre o cansaço. O cansaço é uma perda de energia vital por carregar responsabilidades demais ou fazer o que não ama. É uma falta de motivação pela vida. É também um conflito entre o desejo da alma e as exigências do ego. Quando a alma resiste ao caminho trilhado, o corpo sente. Pela medicina egípcia, né, o cansaço ele é a fuga da presença. A alma grita por descanso, não só o físico, mas o espiritual está precisando de descanso. É um chamado para realinhar a sua missão. Então, você que está se sentindo muito cansado, muito cansada, você que tem, né, manifestado sintomas de cansaço, o que isso está querendo te dizer? Que você precisa se realinhar com a missão, o propósito da sua alma, que você está fazendo muitas coisas que estão te tirando energia, que não estão alinhadas com a sua verdadeira essência, que não estão ressonantes com o que a tua alma gostaria de estar fazendo. Então é hora de reavaliar, né, a rota, né, realinhar sua missão aqui nessa vida. Então, qual que é a afirmação para apoiar na cura do cansaço? Eu respeito o meu ritmo, recarrego minha força com amor e propósito. E vamos para a próxima. Eu vou trazer agora os sintomas, né? E as causas das dores no corpo. Acredito que muitos de nós, né, são sintomas mais comuns. Eu preferi começar com eles, né, como o cansaço que eu expliquei e dores no corpo. São coisas que em muitos momentos da nossa vida elas se manifestam, né? Então, o que significa as dores no corpo? O nosso corpo ele só dói, ele só tensiona, ele só fica, né, assim, exaurido e manifestando assim um desconforto quando a gente está resistindo à mudança. E também esse excesso de tensão emocional acumulada. Então, você já reparou que mesmo quando a gente faz muitas atividades, né? Quem pratica muita atividade física, é, às vezes tem uma rotina assim super intensa de exercícios, de coisas, e mesmo assim às vezes não se sente cansado. E como é interessante que às vezes a pessoa nem fez muita atividade física ou nada que exigiu do corpo, aí acaba manifestando dores no corpo. Às vezes a pessoa passou o dia confortavelmente sentado ou até, né, em posições mais de descanso, mas mesmo assim aparecem as dores no corpo. Então, o que a tua emoção, né? O que a tua alma está dizendo quando você tem a dor no corpo? Que você está resistindo à mudança, que tem muita tensão acumulada, mas tensão emocional. Então, tem emoções aí que precisam ser liberadas, né? A dor física, ela é uma tradução direta da dor emocional. Então, cada parte do corpo dói por um motivo específico. Então, aí vale também, né, que me pediu sobre as dores no corpo, verificar se é no corpo todo, no geral, né, ou se é algumas partes específicas que estão manifestando essa dor, porque aí cada parte específica vai ter um significado um pouco mais profundo, né, e pela, pela sabedoria egípcia, o corpo ele é o espelho do espírito. Quando ele dói, ele está pedindo atenção ao que foi negligenciado internamente. Então, essas dores no corpo, elas só estão mostrando que tem algo muito importante aí dentro, né? Algumas questões emocionais que não estão sendo vistas, que não estão sendo acolhidas, né? Tem emoções precisando ser liberadas. E aí, quando o corpo chega a doer, é um pedido de atenção. Imagina o seu corpo te chamando, falando: "Ei, olha para mim, né? Eu tenho umas questões aqui dentro guardadas que você não está vendo". Então, por isso que sim, as dores no corpo, elas estão só refletindo uma resistência à mudança,
esse excesso, né, de tensão emocional que estão precisando ser liberadas desse corpinho, tá? Então, qual que é a afirmação para quando você está sentindo dores no corpo? Escuto o que meu corpo quer me dizer. Solto a dor com consciência e amor. Eu vou falar agora de outro sintoma que é a falta de apetite. Já aconteceu com você, gente, a falta de apetite? Olha, comigo nunca aconteceu, então posso dizer pra você que é muito raro esse sintoma se manifestar. Depois a gente pode falar também do excesso de apetite, né? Mas a falta de apetite, ela tá dizendo que é uma recusa inconsciente em se nutrir da vida. É um sentimento de insatisfação, tristeza ou negação da própria existência. Pela metafísica da saúde, é quando a alma está desconectada. O alimento ele perde o sentido. Pode ser também um sintoma de culpa ou de autonegação. Pela sabedoria egípcia, o alimento ele é símbolo de abundância e prazer. Quando não há apetite, é sinal de que a alma perdeu o interesse em crescer. Ou seja, né, como o alimento é o que nos dá sustento, é o que nos faz crescer, evoluir, é o que nos faz expandir, movimentar. Quando eu estou recusando o alimento, ou seja, quando o meu corpo ele perdeu o apetite, ele não está querendo se nutrir, se alimentar, não é só do alimento físico, ele está emocionalmente ou espiritualmente se recusando a se alimentar da vida. Então, observa aí o sintoma para quem está sentindo a falta de apetite, para que você possa voltar a se nutrir da vida, voltar a escolher crescer. Então, a afirmação de cura, nesse caso, para quem está sentindo falta de apetite, é: sou digno ou sou digna de prazer e abundância, me nutro com alegria da vida e do amor. E agora eu vou compartilhar com vocês um sintoma que me pegou no final de semana. Foram por poucas horinhas, mas me pegou, confesso pra vocês. E esse tema fui eu que incluí na lista. Olha só, gente. Eu tive no final de semana, acordei assim muito antes do horário é, programado ali pelo despertador, com o meu corpo tava sentindo assim uma dor no intestino, sabe? Uma dor tão forte que eu identifiquei como uma cólica intestinal. E há muito tempo eu não sentia isso, há muito tempo eu não sabia o que era isso, né? E foi interessante perceber, eu falei, uau, corpo, o que, que você tá querendo me mostrar com essa cólica intestinal? Aí eu fui fazer minhas buscas para poder saber, né, e trazer a causa. E agora eu compartilho com vocês o que que significa a cólica intestinal. Ela reflete uma dificuldade em eliminar mágoas, ressentimentos e situações passadas. A dor é a resistência interna em deixar ir emoções e experiências já digeridas pela vida, mas que a mente insiste em reter. Também significa, né, pela metafísica da saúde, o intestino ele é o responsável por selecionar o que serve e que não serve mais e elimina. Então, quando a cólica no intestino, existe um conflito emocional sobre o que se quer manter e o que se quer soltar, gerando assim uma tensão nos músculos e espasmos. Geralmente ela vem acompanhada do medo de perder algo ou alguém. Pela sabedoria egípcia, gente, o intestino ele significa e representa o fluxo da vida. Então, a cólica intestinal ela está indicando um bloqueio energético no chakra básico, né, no chakra raiz, e também no chakra do plexo solar, que está relacionado à sobrevivência e ao controle. Então, a dor nessa região ela é um grito do corpo para que a pessoa confie mais no fluxo da vida e pare de reter dores e medos. Então, olha só, compartilhando com vocês que esse sintoma fui eu quem vivenciei, inclusive no domingo, na madrugada de domingo. Foi muito interessante, porque, gente, é uma dor terrível. E fez muito sentido pro momento que eu tô vivendo, né? Então, soltar, é aprender a confiar no fluxo da vida. Lembrando que
Os conhecimentos da linguagem do corpo egípcias, eles são bem, como que eu posso dizer, até intuitivos. Porque é só você começar a refletir qual a função desse órgão na sua vida. Qual que é a função do órgão no seu corpo? Então, para que serve o intestino, né? Para que a gente tem os intestinos? Nós temos o intestino para fazer o quê? Para filtrar tudo que não serve mais e eliminar, e jogar fora, e mandar embora da nossa vida. Então, quando a gente está segurando como o intestino preso, né, intestino ressecado ali, dificuldade de eliminar as fezes, é realmente uma dificuldade de eliminar o passado, eliminar questões que já não fazem mais sentido de estar ali na sua vida. E o corpo expressa, né? Ou seja, aquilo que está retendo ali não precisava mais estar, precisava liberar e soltar. Então, qual que é a afirmação de cura que eu usei, inclusive, gente, eu usei isso, né, durante o meu processo, eu lá no banheiro, né, assim, realmente lendo aqui o significado e entendendo o quanto fazia sentido e conversando com o meu corpo, massageando aqui a região do intestino, dando um carinho pro meu corpo, né? Que eu falei pra mim mesma? Eu libero com amor tudo que não me serve mais. Confio no fluxo da vida e permito que ela me purifique. Então, essa afirmação é a afirmação de cura para quando você tiver qualquer desconforto intestinal, né? Para que você libere aí a cólica intestinal. Eu sou prova viva de que funciona, porque eu uso essa metodologia há muito tempo, né? Sempre buscando entender a causa. E foi fascinante, gente. Tenho testemunhas. Eu estava com uma amiga em casa e eu compartilhei com ela o que eu estava passando. E poucas horas depois eu estava completamente sem dor, completamente confortável, consegui normalmente ir no banheiro, fazer o número 2 em paz e manter, né, o dia e os dias seguintes aí com leveza. Então, realmente, quando você muda o que está sentindo, o seu corpo no devido tempo ele atualiza, né, para a condição de saúde, para a condição de leveza, integridade, que é a condição normal. A gente só esqueceu que o nosso normal é ter saúde. A gente só esqueceu que o nosso normal é estar absolutamente confortável dentro da nossa própria pele, né? Então, eu venho aqui para lembrar, né? Lembrar todos nós de que se a gente não está saudável, com saúde, né? Com disposição, com energia, com vitalidade, tem algo de errado. E esse algo de errado muitas vezes é em lugares que a gente nem imagina, né? Muitas vezes no emocional, no espiritual, no nosso campo energético. E o convite é sempre de olhar para isso, tá? Olhar para isso para poder liberar definitivamente e os sintomas não precisarem ficar se repetindo, porque quando eu mudo o padrão, né, eu mudo o que eu manifesto no meu corpo. E aí, ontem uma grande amiga, uma profissional fantástica que trabalha com micropigmentação labial, ela me fez a pergunta. Ela falou, Josi, o que, que significam os lábios? Porque eu trabalho com isso e é interessante saber, né? Então, olha que interessante. Eu vou trazer todo o significado dos lábios pela linguagem do corpo egípcia, né? Qual que é a função dos lábios, gente? Eles representam a nossa expressão afetiva, a maneira como nos comunicamos emocionalmente e como recebemos e entregamos prazer, afeto e amor. Então, quando a gente tem problemas, feridas nos lábios, ressecamento, deformação, né, às vezes machuca, ou alguma questão, né, na boca, está simbolizando o quê? Dificuldade de falar verdades profundas sobre si mesmo. Está ligado também à sexualidade e ao prazer de viver. Então, feridas recorrentes na boca, elas podem sinalizar culpa ligada à sexualidade ou repressão do desejo. Você já reparou que tem pessoas que sempre estão, às vezes, ou com uma herpes, ou com uma ferida, ou com algum machucado na boca? Então, quando tiver qualquer tipo de sintoma na boca, tá representando aí, né, esse desafio, né, esse problema, esse bloqueio em expressar os sentimentos sobre si mesmo, em falar verdades profundas sobre si mesmo.
Normalmente aquela pessoa que tem dificuldade de compartilhar na intimidade, né, com o companheiro, a companheira, com as pessoas mais próximas da família, o que sente, né? Pessoa que tem dificuldade de expressar afeto, normalmente manifestam algum sintoma na boca. E também, né, ainda segundo a Cristina Cairo, minha mestra nessa matéria de linguagem do corpo egípcia, os lábios rachados ou feridos, eles mostram medo de se expressar, insegurança em dizer o que sente, medo de críticas ou medo da rejeição, né? Então, é interessante também que só mesmo o formato dos lábios, eles já podem dizer muita coisa sobre o nosso padrão inconsciente. Olha que interessante. Você pode ler, né, toda uma pessoa só sabendo o formato do corpo dela, né? Então, os lábios muito finos, né, eles têm uma tendência a reprimir emoções e afetos e têm a dificuldade de entrega. Então vocês já podem ir avaliando, né, como é que é o lábio da pessoa que vos fala, como é o seu próprio lábio e ver como que funciona isso, como que você expressa isso através da sua boca, literalmente, né? Então, lábios finos, né, de dificuldade de entrega, pessoa que tem tendência a reprimir as emoções e os afetos. Quem tem lábios muito apertados, que você já reparou que a pessoa às vezes está sempre com a boca contraída, que parece até que ela tá meio fechada, assim, a pessoa que fica, sabe, apertando a boca para falar, que é uma tensão muscular, essa pessoa normalmente está carregando raiva contida, ressentimento e muita dureza ao se comunicar. E assim, as alterações, né, quando às vezes muda muito, né, ou como a pessoa está expressando ali nos lábios, ela está ligada a conflitos entre o que se quer dizer e o que se sente autorizado a dizer. Já percebeu uma pessoa que às vezes vai fazer uma reunião mais difícil, às vezes aquela reunião de trabalho, aquela reunião de família, né, que precisa falar de um assunto mais delicado, e a pessoa fica mordendo o lábio, se contorcendo, espremendo ali, apertando os lábios, ela normalmente está tendo um conflito ali entre o que ela queria dizer e o que ela se sente autorizada a falar, a comunicar. Então, esse é um sintoma aí para quem fica, né, às vezes mudando muito a forma dos lábios, né, assim, hora contraindo, hora apertando, hora mais leve. Então, é essa dificuldade de autorizar, né, o que precisa ser dito. E ainda, né, falando dos lábios pela metafísica da saúde, também os lábios, eles estão relacionados à nutrição e ao prazer. Porque, gente, a nossa boca é a porta de entrada do alimento, né? Tanto no físico quanto no emocional. Então, pode estar indicando quando tem algum problema no lábio, que a pessoa não se sente digna de receber afeto ou tivesse um medo de se expor emocionalmente. Então, é um conflito entre receber e dar esse afeto, né? E também o lábio, gente, ele funciona como um limite simbólico entre o mundo interno, que é o que eu sinto, o que sentimos, e o mundo externo, que é o que mostramos. Então, já reparou quando a pessoa fala assim, ah, eu vou ficar de boca bem fechada? Ou seja, a pessoa ela tá reprimindo aí compartilhar, expressar o que está no mundo interno, né? Então, problemas nos lábios, pela metafísica da saúde, significam baixa autoestima, dificuldade de autoaceitação e carência afetiva. Então, analise aí como é que tá os seus lábios, né? Uma informação até que eu não coloquei aqui no meu checklist das questões, mas é interessante. Quem tem lábios bem carnudos, lábios grossos, lábios mais, né, redondinhos, mais avolumados, normalmente são pessoas emocionalmente muito carinhosas, são pessoas que demonstram mais afeto. Repara nisso, repara as pessoas bem amorosas que você conhece. Normalmente as pessoas que expressam esse amor, elas são pessoas de boca carnuda, de boca, né, assim, bem preenchida. Então essas pessoas normalmente tendem a expressar com mais facilidade os seus sentimentos, expressar o afeto, expressar o amor que sentem pelas pessoas ao redor. E aí, para quem tem dificuldade ainda em qualquer problema que aparece com frequência na boca ou qualquer sintoma desses que eu falei,
né? Lábios ressecados, feridas nos lábios, tende a morder com frequência os lábios, tirar um pedacinho da pele ali. Qual que é a mensagem de cura para que isso não fique acontecendo? Trabalhar primeiro a aceitação do próprio desejo, né? Aprender a expressar os sentimentos sem medo, sem julgamento e reforçar o amor próprio, permitir sentir o prazer na vida e nas relações. E também praticar a comunicação mais autêntica, com suavidade e verdade. Então você pode usar a seguinte afirmação: eu dou permissão para me expressar, para expressar os sentimentos, para expressar o amor que eu sinto e o afeto que eu sinto por mim mesma, por mim mesmo e por todos ao meu redor. Então, pode usar essa afirmação. Eu me dou permissão para expressar o afeto que eu sinto. E vamos mais, gente. Vamos já trocar de tema, que o objetivo dessa live é responder todas as questões que vocês me mandaram, né? Sobre as dores, os sintomas, as doenças aí que vocês têm enfrentado. Então, é um prazer poder compartilhar esse conhecimento. Vamos lá. Corrimento com odor. Gente, o corrimento, ele é mais frequente do que a gente imagina, principalmente para as mulheres, né? Em alguns momentos do ciclo, né? Então, tem alguns momentos que ele acontece com mais frequências. Vamos entender por que isso acontece, né? Olha só, pela visão da linguagem do corpo, o corrimento com odor, ele indica um desequilíbrio energético na região sexual e reprodutiva, né? Ele ele está associado à baixa autoestima, à mágoa, ele está associado à raiva de si mesma. Então é por isso que muitas vezes a gente tem um corrimento com odor. Quando eu tô né, assim, me criticando, me julgando, tendo mágoa, guardando ainda uma raiva de mim mesma em relação à questão sexual ou à questão reprodutiva. O odor, de modo geral, né, qualquer odor que você tiver no corpo, ele de modo geral ele simboliza algo que não foi resolvido. Emocionalmente, é o que a gente está exalando para fora, representando memórias ou experiências mal digeridas, né? Então, ele está ligado normalmente, né, quando o odor é na região íntima, ele está simbolizando. Sabe quando a gente fala aquela expressão, tem algo cheirando mal? O que isso me cheira mal? Olha, tem muitos ditos populares, né? E frases da sabedoria popular que elas revelam muita sabedoria ancestral, tá, gente? Então, realmente, quando tem algo cheirando mal, tem algo mal resolvido. Quando você já desconfia que tem algo além do que está sendo visto ali. E é literalmente isso que o corpo está mostrando, tá? Então, quando tiver com corrimento, com odor, culpa sobre a sexualidade, sobre experiências passadas de abuso, às vezes abuso físico mesmo, mas abuso emocional, abuso energético, ou relações em que houve invasão de limites, né? Então, não necessariamente está ligado a uma questão de abuso sexual, tá, gente? Mas às vezes só o fato do outro não respeitar seu espaço, não respeitar, né, o teu local, né, de trabalho, na sua casa. Se você está se sentindo invadido, isso já para o inconsciente representa uma violação, representa um abuso. Então, muitas vezes o corpo ele está só expressando isso. E, né, segundo a Cristina Cairo, nos seus livros da linguagem do corpo egípcia, o corrimento com odor, ele é reflexo de pensamentos impuros sobre si mesma, vergonha do corpo ou da vida sexual. E o mau cheiro, ele representa a autocrítica excessiva, representa julgamento, como se a mulher carregasse um peso de indignidade. Então, pode ocorrer em momentos de relação sexual sem amor, momentos de submissão afetiva ou bloqueio no prazer, tá? E vamos lá ainda mais pela metafísica da saúde, o que significa o corrimento com odor. A vagina, pela metafísica da saúde, gente, é o centro do prazer feminino. É o centro de criação, é o centro de acolhimento. Então, quando o corrimento surge com odor, é sinal de que o campo energético dessa região está expulsando emoções tóxicas que não foram resolvidas.
O cheiro simboliza pensamentos e sentimentos que apodreceram internamente por falta de expressão ou cura. Então, frequentemente reflete ressentimento, mágoa ou repulsa inconsciente por alguém ou por si mesma. Profundo, né? Profundo e forte isso. Mas qual que é a mensagem de cura para as mulheres, né, que sofrem de corrimento e principalmente o corrimento com odor? Resgatar a autoestima e o amor próprio, tá tratando o corpo como um templo sagrado. Não trata seu corpo, a mulher, de qualquer jeito, né? Trata seu corpo como um templo. Dê esse alto amor, reverencie o seu corpo, cuida dele com carinho. Trabalha também a liberação de memórias dolorosas sobre a sexualidade, inclusive heranças emocionais das mulheres da família. Porque sim, gente, esses traumas transgeracionais, por ter ocorrido abusos, né, no sistema familiar no passado, em outras gerações, talvez que você nem conheceu, muitas vezes você pode estar carregando sim. E aí, como constelador, é claro que eu indico que você faça uma sessão para poder liberar essa questão. Leva esse tema para a sessão. E também escolha relações, né, que respeitem seu corpo, seu desejo, seu valor, né? Escolha estar em relações sexuais onde você tenha um vínculo emocional, um vínculo de troca saudável, né? E também, né, práticas, super recomendo práticas de banho de assento com ervas, rituais de autocuidado, terapias integrativas aí que possam ajudar a alinhar essa energia, né, de corpo físico e corpo emocional, espiritual. Vou recomendar várias práticas, aproveitando aqui, ó, que a minha amiga Josi tá aqui na live, psicóloga e terapeuta tântrica. Gente, faz uma massagem tântrica. Nossa, mulheres que estão com questões na parte íntima, né? Qualquer questão de saúde na parte íntima, uma massagem, por exemplo, como uma massagem tântrica, pode ser realmente muito curativa, né? E pode realmente ajudar a liberar alguns bloqueios e algumas emoções que o corpo já armazenou, que o corpo já deixou denso, já, né, somatizou. E aí, né, realmente escolher realmente liberar, gente. Vocês viram que todas as doenças, todos os sintomas, eles são só emoções não liberadas, emoções não expressadas, emoções que às vezes a gente nem tomou consciência que a gente estava tendo e o corpo armazenou. Então vamos liberar essas emoções, gente. Vamos fazer terapia. Isso vai assim economizar muito tempo, energia e dinheiro na sua vida. Isso eu te garanto. Ai, deixa eu dar um oizinho aqui para algumas pessoas especiais que estão na live. Ione, querida, saudades. Ai, que linda você aqui. Um abraço para você. Quanto tempo, né, que a gente não se vê, não se fala. Sabrina, um abraço para você. Ai, que delícia. Eu vou seguir mais, gente, agora falando sobre um tema que. Peraí que não atualizou aqui o meu doc. Peraí que eu só vou atualizar meu documento. Porque é um tema que eu já tive, que é sobre roer unhas. Né? O que significa roer unhas pela linguagem do corpo egípcia, pela metafísica da saúde? Né? Porque o que acontece, gente? As unhas, hoje, né, eu cuido muito das unhas, né? Hoje é algo para mim muito importante, né? E vocês sempre vão ver minhas unhas, né, hoje muito bem, né, fortes, muito protegidas, com blindagem, né? E sempre aí coloridas né, refletindo algo de bom. Mas o que as unhas significam pela linguagem do corpo? Olha que interessante. As unhas, gente, elas representam o nosso casco de proteção. É literalmente. Para que serve as unhas? Se você for ver pela fisiologia mesmo do corpo. A unha, ela serve para proteger nossos dedos, porque é com as mãos que a gente faz tudo, né? É com as mãos que a gente, né, manuseia, trabalha, cria. É com as mãos que normalmente a gente faz tudo, tudo, tudo na nossa vida. Então, as unhas, elas simplesmente são literalmente responsáveis pela proteção, né, de tudo que fazemos. Então, quando a gente tem a unha muito fraca, muito quebradiça, quando a gente tem desafios, né, de ficar roendo as unhas,
isso tá trazendo muitas mensagens pra gente, tá trazendo muitas questões. E significa principalmente, né, falta de se sentir protegido, protegida. Então você que rói unhas, você tá, né, transmitindo a mensagem interna de que lá dentro, emocionalmente, você não se sente protegido, você não se sente forte o suficiente, né? Então isso é muito importante de você olhar. Por quê? Porque não é fora que a gente se sente protegido, né? É dentro. Então, realmente, se sentir protegido é uma sensação muito interna, muito do íntimo, né? Porque você pode estar em qualquer lugar, às vezes exposto, aberto, e estar se sentindo protegido. Como você pode estar num lugar extremamente seguro e estar sentindo medo. Então, né, o roer unhas, às vezes a pessoa rói de uma forma tão compulsiva, né, comendo assim as cutículas, os cantinhos e chega a machucar. Esse tema já foi uma questão para mim, gente, há muitos anos atrás. Então, dependendo qual mão que normalmente você rói mais as unhas ou qual mão que normalmente quebra mais as unhas, tem relação com um ou com o outro dos seus progenitores, ou seja, um dos seus pais. Então, normalmente, ou é a questão com a mamãe, ou a questão é com o papai, ou com a figura de autoridade que representa o feminino e o masculino para você. Então, né, quando você, né, vou dar um exemplo, às vezes você sempre rói a unha direita, né, as unhas da mão direita, ou sempre da esquerda, né, compulsivamente. Quando você percebeu, você já roeu, já lascou, já quebrou, porque às vezes a unha tá tão fraquinha, né, que ela quebra. Então, quando a gente tá fazendo isso com uma ou outra mão, né, isso significa um dos pais ou pessoas que foram responsáveis normalmente na sua infância por te trazer segurança e proteção. Então é como se a sua criança se sentiu desprotegida em relação ou ao papai ou à mamãe, de acordo aí com qual das mãos que você vem percebendo que tá mais séria aí a questão. Às vezes é com os dois, né? Então é um sentimento da tua criança. Não faz sentido nós adultos roermos unhas. Vamos lá? Vamos atualizar isso aí? Vamos trazer uma consciência, né? Porque enquanto adultos, não faz sentido a gente estar com a unha toda machucada, a unha toda ruída. Claro que também simboliza ansiedade, simbolizam várias outras questões, né? Mas só o roer unhas está te trazendo a mensagem emocional de que você está se sentindo desprotegido. Você está se sentindo, sabe? Você está se sentindo insegura, inseguro, fraco, desprotegido. Então tá na hora aí de confiar. Então um mantra que você pode, né, que você pode usar para começar a reprogramar essa sensação inconsciente é: eu me sinto protegido, eu me sinto protegida, porque quem me protege nunca descansa. Então, mesmo que a tua criança se sentiu desprotegida em relação aos pais, às autoridades, né, avós, tios ou quem cuidou de você, e a criança se sentiu desprotegida, você adulta, você adulto hoje pode dizer para a sua criança que ela é protegida, que ela está segura, tá? Então use esse mantra para que você possa reprogramar essa programação, porque vocês entendem como é uma programação que ficou no corpo, muitas vezes desde determinado período, porque pode não ter sido na infância, né? Eu conheço gente, né, que rói a unha e que vive com a unha machucada desde criança, porque a criança armazenou essa sensação de desproteção. Mas ainda pode acontecer algum trauma, algum bloqueio, alguma situação muito desafiadora quando a gente já é adulto, que a partir dessa situação desencadeia daí uma questão de roer as unhas. Então, você adulto, você adulta, né, também acolher a tua criança interna e dizer para essa criança que tá tudo bem, ela tá protegida, que ela não precisa sentir medo, que ela não precisa, né, ficar se mutilando, se machucando, né? Porque você tem que ser o seu porto seguro hoje. Não faz sentido nós adultos estarmos esperando ainda a proteção dos nossos pais. Então isso já revela
alguma questão emocional aí que precisa ser olhada da criança interna, né? Então, nós adultos acolhemos a nossa criança interna, gente. Nós somos responsáveis por acolher nossas emoções, por poder, né, nos abraçar com amor. Deixa eu ler uns comentários aqui que eu vi que agora tem. Aí, gente, eu entro num flow aqui falando e nem vejo os comentários, então sinalizem aí. Olha só, a Josi compartilhando aqui que ela teve unhas muito frágeis e quebradiças por muito tempo. Faz sentido, exatamente, né? Então, quando a gente está se sentindo desprotegida, a gente, né, vai estar com as unhas aí bem fraquinhas, né? Mas aí, quando a gente muda, vocês repararam que o corpo muda? Isso é maravilhoso, gente. Então, quando eu passei a me sentir mais segura, confiante, entendendo que não era fora, né? Depois de muitas sessões aí, né, com constelação, com terapias, com reprogramação de crenças. Gente, faz anos que eu só consigo manter minhas unhas fortes. Por quê? Porque eu me sinto protegida, eu me sinto segura. Então, quando a gente, né, muda dentro, naturalmente a gente vai querer refletir isso fora. É de uma forma muito natural, leve, que você nem vai perceber. É muito inconsciente isso. Então, começa a reparar, né? E olha só que interessante. A Ione compartilhou aqui que parou de roer unhas, mas fez isso por muito tempo. É isso mesmo. Eu também, né? Na adolescência principalmente. Eu roí unhas por muito tempo. E deixa eu ver quem mais comentou aqui. Maui na trilha. Ah, lembrei de você. Até no rapel tuas unhas estavam bem pintadas. Ai, arrasou. A gente fez rapel juntas. Muito bom. É isso, mas gente, ó, sempre ando com as unhas, né, pintadas, né, hoje transmitindo, né, assim, energias positivas, né, porque eu tô me sentindo segura, tô me sentindo protegida. Então, reflita aí como é que é a tua relação com as tuas garras, como é que é a tua relação, né, com os teus cascos de proteção. Eles estão fortes, né, isso mostra aí como é que você tá se sentindo dentro, tá? E deixa eu ver se faltou algum dos tópicos que eu coloquei pra gente falar hoje. Deixa eu ver. Cadê aqui? Gente, eu tô fazendo essas lives ao vivo até pra me desafiar em, em fazer mais disso, sabe? Porque eu confesso pra vocês que antes era um desafio fazer a live ao vivo, né? E tá compartilhando aqui, assim, é, sem um script bem pronto, né? E fazer isso assim, conforme surgem as perguntas, que normalmente eu preparo no dia ou no dia anterior, né? Então, tá sendo uma alegria, um prazer poder compartilhar isso aqui com vocês, tá? Então, deixa eu ver. Eu acho que pelo nosso tempo, vão ser essas as questões que eu vou trazer hoje. E aí eu deixo vocês muito à vontade para já mandar outros temas para que a gente possa responder e ir respondendo aí nos próximos dias, na próxima live da cura também. Então, se tem algum sintoma, alguma doença, alguma questão física que você vem enfrentando, a boa notícia é só uma mensagem do teu corpo que tem algo aí dentro no emocional que tá te sinalizando para você olhar para o que você não tá vendo. Então, olha isso com muito amor, como uma mensagem do teu corpo e não como uma pena, uma punição, um castigo, um problema grave. Não é isso. A doença ela é uma aliada. A doença é como se fosse um WhatsApp do teu corpo. Como o teu corpo ele consegue só se comunicar, né, por meio dos sintomas. Se você tá se sentindo bem, tá se sentindo feliz, tá se sentindo disposto ou disposta, gente, maravilhoso, né? Então você tá realmente demonstrando o quê? Você tá demonstrando que você tá internamente, emocionalmente bem. Agora, qualquer coisa que não seja saúde, qualquer coisa que não seja leveza, bem-estar, tá comunicando que tem algo aí no inconsciente querendo te mostrar que você precisa olhar, seja para o emocional, para o espiritual, para alguma questão mental que está te perturbando e que sim você pode curar, você é responsável para se curar. Então, olha, gratidão por quem estava aqui comigo, que delícia. Gratidão, Ione, muito bom que você entrou aqui, esteve comigo.
Ai, eu perdi um comentário aqui que eu não consigo voltar, gente. Olha lá, ó. Por isso que eu tenho que treinar, que eu tô aprendendo a fazer mais lives ao vivo. Então, eu vou esperar receber de vocês. Podem, assim, pode encher a caixinha de pergunta quando eu coloco, porque se não der tempo de gravar na live de hoje, eu coloco na próxima. E também vai ser um prazer mandar pra você, tá? Me chama no direct e me traz a questão que mesmo você não vai precisar esperar até a live da semana que vem. Eu já te mando o significado por escrito para você já ir refletindo, para você já ir tendo a oportunidade de ressignificar o que precisa ser ressignificado aí dentro, para que você já possa ir manifestando a sua saúde plena, a sua saúde perfeita. Então, gratidão a todos que estiveram aqui comigo e até a próxima live da cura.